Michael Sylvester Gardenzil Stallone, mais conhecido como Sylvester Stallone ou também Sly Stallone, é um ator, roteirista e diretor americano, conhecido por seus papéis em filmes de ação de Hollywood. Dois de seus notáveis personagens são o boxeador Rocky Balboa e o soldado John Rambo. As franquias Rocky e Rambo, juntamente com vários outros filmes, reforçaram a sua reputação como ator e renderam boas bilheterias. O filme Rocky, que foi escrito e estrelado por Stallone, foi introduzido no National Film Registry assim como no Museu Smithsonian. Stallone usou a frente da entrada para o Museu de Arte da Filadélfia na série Rocky, o que levou a área a ser apelidada de Degraus de Rocky. Filadélfia tem uma estátua do personagem Rocky colocada permanentemente perto do museu, do lado direito antes dos degraus. Foi anunciado em 7 de dezembro de 2010 que Stallone tinha sido votado no International Boxing Hall of Fame. É também irmão do cantor Frank Stallone, com quem fez parceria em alguns filmes. Sylvester Gardenzil Stallone nasceu em Nova York, filho mais velho de Frank Stallone Sr., um cabeleireiro, e Jackie Stallone, uma astróloga, ex-dançarina e promotora de wrestling para mulheres. Seu irmão mais novo é o ator e músico Frank Stallone. O pai de Stallone nasceu em Gioia del Colle, na região da Puglia, Itália, e emigrou para os Estados Unidos quando criança. A mãe de Stallone tem ascendência metade ucraniana e metade francesa. Sua mãe sofreu complicações durante o parto, o que obrigou os obstetras a usarem 2 pares de fórceps durante seu nascimento. O uso indevido destes instrumentos causaram acidentalmente um corte em um nervo, causando uma paralisia em partes do rosto de Stallone. Como resultado, o lado inferior esquerdo do seu rosto está paralisado, incluindo partes de seu lábio, língua e queixo. Stallone foi batizado e criado como católico. Ele passou seus primeiros 5 anos em Hell's Kitchen, saltando entre lares adotivos, enquanto seus pais enfrentavam um casamento conturbado. Seu pai, um esteticista, levou a família para Washington, D.C., onde abriu uma escola de beleza. Sua mãe abriu um ginásio de mulheres chamado Barbella em 1954. Seus pais se divorciaram quando ele tinha 9 anos, e ele acabou vivendo com a mãe. Ele frequentou a Notre Dame Academy e Lincoln High School, em Filadélfia, e também a Academia Militar Charlotte Hall, antes de frequentar Miami-Dade College. Stallone teve seu primeiro papel no filme pornográfico The Party at Kitchen Studios, sendo pago $200 por cada 2 dias de trabalho. Stallone explicou mais tarde que tinha feito o filme sob desespero, após ter sido despejado de seu apartamento e ficado sem onde morar por vários dias. Também disse que dormiu 3 semanas na estação de ônibus Port Authority, em Nova York, até ter visto o anúncio de elenco para o filme. Em suas palavras, era fazer aquele filme ou roubar alguém, porque eu estava no fim de minhas forças. O filme foi relançado anos mais tarde com o título de Italian Stallion, a fim de lucrar com a nova fama que Stallone encontrou. Stallone também estrelou a erótica peça teatral Score, que teve 23 apresentações no Teatro Martinica, de 28 de outubro a 15 de novembro de 1971. Essa peça foi transformada em filme por Lee Metzger, mas Stallone não atuou. Em 1970, Stallone atuou no filme No Place to Hide, que foi cortado e retitulado para Rebel, a segunda versão com Stallone como sua estrela. O mesmo filme, em 1990, foi reeditado a partir de cenas cortadas do filme original e filmagens recentes, transformando-se em uma paródia intitulada A Man Called Rainbow. Novamente estrelado por Stallone, a autoparódia foi dirigida por David Cassie e produzida por Jeffrey Hilton. A Man Called
Rainbow ganhou Silver Awards no Chicago International Film Festival e no World Fest Houston, e foi destaque na Entertainment Tonight, juntamente à sua estrela, Sylvester Stallone. Ele recebeu um sinal de positivo em Ciscalend Ebert, e foi recomendado por Michael Madred no popular show de revisão de filmes, Sneak Previews. Outros papéis, em seu início de carreira no cinema, foram inexpressivos, incluindo breves aparições sem créditos, Bananas, de Woody Allen, fazendo o papel de um bandido de metrô, no thriller psicológico Cluta, como um dançarino em um clube, e no The Prisoner of Second Avenue de Jack Lemmon, como um jovem. No filme de Lemmon, o personagem de Jack Lemmon persegue, derruba e agarra Stallone, pensando que o personagem de Stallone é um batedor de carteiras. Ele fez o seu segundo papel de protagonista em The Lords of Flatbush. Em 1975, interpretou papéis secundários em Farewell, My Lovely, Capone e Death Race. Ele fez aparições como convidado nas séries de televisão Police Story e Kojak. Stallone casou e foi levando a vida, mas chegou a um ponto em que estava tão pobre, que roubou as poucas joias de sua mulher e as vendeu. As coisas ficaram tão ruins que acabou morando na rua. O fundo do poço chegou quando teve de vender seu cachorro chamado Butkus, da raça Bull Mastiff, de mais de 60 kg, em uma loja de bebidas a um estranho qualquer, pois não tinha dinheiro para alimentá-lo mais. E o vendeu por $40. 2 semanas depois, viu uma luta de boxe entre Muhammad Ali e Chuck Wepner, e essa luta o inspirou a escrever o roteiro de Rocky. Ele escreveu o roteiro durante 20 horas seguidas e tentou vendê-lo e recebeu a oferta de $125 mil, mas tinha apenas um pedido. Ele queria estrelar o filme como o personagem principal, Rocky, mas o estúdio disse não. Depois de algumas semanas o estúdio o ofereceu $250 mil. Ele recusou, então ofereceram $350 mil, e ele ainda recusou. Queriam o seu filme, mas não o queriam. Ele disse: eu tenho de estar nesse filme. Depois de um tempo, o estúdio concordou lhe dar $35 mil pelo roteiro e o deixaram estrelar o filme. A primeira coisa que Stallone fez com o dinheiro foi comprar seu cachorro de volta. Ele ficou parado na loja 3 dias até que o homem voltasse com seu cachorro. O homem se recusou a vendê-lo mesmo por $100. Stallone então ofereceu 500, e ele recusou. Ele então ofereceu 1.000. Finalmente, Stallone desembolsou $15 mil pelo mesmo cachorro que vendera por 40. Butkus apareceu no filme Rocky como o cachorro do personagem principal. Rocky foi lançado em 1976, e recebeu 10 indicações ao Oscar, incluindo o de melhor ator e melhor roteiro original, nomeações para Stallone. O filme acabou por vencer o Oscar de melhor filme, melhor diretor e melhor edição. A sequência Rocky II, a qual Stallone também tinha escrito e dirigido, foi lançada em 1979, e também se tornou um grande sucesso, arrecadando $200 milhões. Além da série Rocky, Stallone estrelou muitos outros filmes ao final de 1970 e início de 1980, que foram aclamados pela crítica, mas não foram bem-sucedidos nas bilheterias. Ele recebeu elogios da crítica por filmes como Fiz, um drama épico no qual ele interpreta um trabalhador de armazém, vagamente inspirado em James Raffa, que se envolve na liderança sindical, e Paradise Alley, um drama familiar em que interpreta um dos 3 irmãos que é um vigarista e ajuda a seu outro irmão que está envolvido em wrestling. Stallone fez sua estreia na direção dirigindo Paradise Alley. Ao início de 1980, estrelou ao lado do veterano ator britânico Michael Caine Capitol Victory, um drama esportivo em que interpreta um prisioneiro de guerra envolvido em propagandas nazistas de jogos de futebol. Stallone, em seguida, fez o thriller de ação Nighthawks,
em que interpreta um policial da cidade de Nova York que tem um jogo de gato e rato com um terrorista estrangeiro, interpretado por Rutger Hauer. Stallone lançou outra grande franquia de sucesso, estrelando como o veterano do Vietnã John Rambo, um ex-boina verde, no filme de ação-guerra-drama First Blood, um sucesso de crítica e de bilheteria. Críticos elogiaram o desempenho de Stallone, dizendo que ele fez Rambo parecer humano, em oposição à maneira como ele é retratado no livro de David Morrell. Houve 4 sequências para a franquia: Rambo, First Blood Parte 2, Rambo 3, Rambo 4 e Rambo V, que apesar de sucessos de bilheteria, não foram tão aclamadas pela crítica quanto o original. Ele também continuou seu sucesso de bilheteria com a franquia Rocky, escrevendo, dirigindo e estrelando em mais 2 continuações para a série, Rocky III e Rocky IV. Stallone tem retratado esses 2 personagens em um total de 10 filmes. Na preparação para estes papéis, Stallone embarcou em um regime de treinamento vigoroso que muitas vezes significava 6 dias por semana na academia e abdominais durante a noite. Stallone diz ter obtido sua porcentagem de gordura corporal até o mínimo de 2,8% para Rocky III. Foi durante este período de tempo que o trabalho Stallone cultivou fortes seguidores no exterior. Ele também tentou, sem sucesso, os papéis em diferentes gêneros, quando coescreveu e estrelou a comédia Ryan Stone, em que desempenhou um aspirante cantor de música country, e o drama Over the Top, em que desempenhou um caminhoneiro que, após a morte de sua esposa, tenta fazer as pazes com seu filho que abandonou anos antes. Seu filho não pensa muito sobre ele até vê-lo competir em uma competição de queda de braço a nível nacional. Para a trilha sonora de Ryan Stone, ele fez uma canção. Esses filmes não se saíram tão bem nas bilheterias, e foram mal recebidos pela crítica. Foi por volta de 1985, Stallone assinou um remake do clássico de 1939, Angels with Dirty Faces, de James Cagney. O filme faria parte de seu contrato de imagem com a Canon Pictures, coestrelado por Christopher Reeve e dirigido por Menahem Golan. O remake foi recebido com desaprovação pela revista Variety e pelo crítico Roger Ebert, fazendo com que a Canon Pictures optasse por realizar Cobra, e Tango e Cash não fizeram tanto sucesso nos Estados Unidos, mas no exterior arrecadaram 100 milhões de dólares, e no mundo todo, mais de 160 milhões. Com o sucesso recente de Lock Up, Tango e Cash ao início da década de 1990, Stallone estrelou o 5º filme da franquia Rocky, Rocky V, que foi considerado uma decepção de bilheteria e por fãs. Depois de estrelar o desastre comercial e crítico Oscar e Stop Forma e Will Shoot durante o início dos anos 90, ele fez um retorno em 1993 com Cliffhanger, sucesso nos Estados Unidos, arrecadando 84 milhões de dólares, e um sucesso maior ainda no resto do mundo, arrecadando 171 milhões de dólares, para um total superior a 255 milhões de dólares. Mais tarde, naquele mesmo ano, estrelou ao lado de Wesley Snipes o futurista filme de ação Demolition Man, que arrecadou mais de 158 milhões de dólares em todo o mundo. Sua série de sucessos continuou em 1994, com The Specialist. Em 1995, interpretou o personagem Judge Dredd no filme homônimo, baseado na história em quadrinho britânica 2000 AD. Judge Dredd custou quase 100 milhões de dólares, e rendeu apenas 113 milhões de dólares. Ele também atuou no thriller Assassins, com Julianne Moore e Antônio Bandeiras. Em 1996, ele estrelou o filme Daylight, que não foi muito bem sucedido nos Estados Unidos, mas arrecadou 126 milhões de dólares no exterior. Nesse mesmo ano, Stallone, juntamente a um elenco de celebridades, apareceu na curta comédia de Trey Parker e Matt Stone Your Studio Angel,
encomendada pela Seagram Company para uma festa em que se celebrava a aquisição da Universal Studios da MCA Corporation. Stallone fala com sua voz de Rocky Balboa com legendas traduzindo o que ele está dizendo. Em um ponto, Stallone começa a gritar sobre como eles podem usar seu personagem Balboa, que ele deixou no passado. O narrador acalma-o com um refrigerador de vinho e chamando-o de Brainiac. Em resposta, Stallone diz, "Muito obrigado." Ele então olha para o refrigerador de vinho e exclama, "Estúdio estúpido e barato." Depois de sua performance em Rocky, o crítico Roger Ebert havia afirmado que Stallone poderia se tornar o próximo Marlon Brando, embora nunca recapturasse a aclamação da crítica que foi alcançada com Rocky. Stallone passou a receber elogios por seu papel de baixo orçamento no drama Copland, em que estrelou ao lado de Robert De Niro e Ray Liotta, embora o filme tenha tido um pequeno sucesso nas bilheterias. Seu desempenho o levou a ganhar o prêmio de melhor ator no Stockholm International Film Festival. Em 1998, fez voice-over para a animação Ants, que foi um grande sucesso de mercado. Em 2000, estrelou o thriller Get Carter, mas o filme foi mal recebido pela crítica e pelo público. A carreira de Stallone declinou consideravelmente após seus filmes subsequentes Driven, Avenged Angelo e The Tucks, com expectativas de irem bem nas bilheterias, mas sendo mal recebidos pela crítica. Em 2003, desempenhou um papel de vilão no terceiro capítulo da trilogia Pequenos Espiões, Pequenos Espiões 3 Game Over, que foi um grande sucesso com bilheterias enormes. Stallone também teve uma breve aparição no filme francês Taxi 3, como passageiro. Depois de uma sequência de filmes que fracassaram na bilheteria, Stallone começa a recuperar destaque com seu papel de coadjuvante no drama Chad, que só foi lançado de forma limitada, mas elogiado pela crítica. Ele também foi anexado para estrelar e dirigir um filme provisoriamente intitulado Rampart Scandal, que seria sobre o assassinato dos rappers Tupac Shakur e The Notorious B.I.G. e os escândalos de corrupção do Los Angeles Police Department. Posteriormente, foi retitulado Notorious, mas acabou sendo arquivado. Em 2005, foi co-apresentador ao lado de Sugar Ray Leonard, da série de televisão The Contender. Naquele mesmo ano, fez uma aparição em 2 episódios da série de televisão Las Vegas. Em 2005, induziu o ícone da luta livre Hulk Hogan, que apareceu em Rocky III como um lutador chamado Thunder Lips, para o Hall of Fame da WWE. Stallone também era a pessoa que ofereceu a participação de Hogan em Rocky III. Depois de 3 anos sem realizar filmes, Stallone fez um retorno em 2006, com o 6º de sua bem-sucedida série Rocky Balboa, que foi um sucesso comercial e crítico. Após o fracasso do filme anterior, Rocky V, Stallone tinha decidido escrever, dirigir e estrelar uma 6ª obra, que seria um clímax mais apropriado à cinesérie. A bilheteria nacional chegou ao total de 73 milhões de dólares. O orçamento do filme foi de apenas 24 milhões de dólares. Sua atuação em Rocky Balboa foi elogiada, e recebeu em sua maioria críticas positivas. Stallone decide lançar o 4º filme de sua outra franquia de sucesso, Rambo, intitulado simplesmente de John Rambo. O filme estreou em 2.751 cinemas em 25 de janeiro de 2008, arrecadando 6,490 milhões de dólares na abertura, e 18,2 milhões de dólares durante sua semana de estreia. A bilheteria foi de 113.244.290 dólares em todo o mundo, com um orçamento de 50 milhões de dólares. Perguntado, em fevereiro de 2008, sobre qual de seus ícones ele prefere ser lembrado, Stallone disse: "É uma pergunta difícil, mas Rocky é o meu primeiro bebê, sendo assim, Rocky." Estreia como diretor em 1978, com Paradise Alley, que também escreveu e estrelou. Além disso,
dirigiu Os Embalos de Sábado Continuam, a sequência de Os Embalos de Sábado à Noite, juntamente a Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky Balboa e Rambo IV. Em agosto de 2005, lançou seu livro Sly Moves, que alegou ser um guia para ginástica e nutrição, bem como uma visão sincera de sua vida e obra em sua própria perspectiva. O livro também contém muitas fotografias de Stallone ao longo de anos, assim como fotos dele realizando exercícios. Além de escrever todos os 6 filmes de Rocky, Stallone também escreveu Cobra, Driven e Rambo IV. Coescreveu vários outros filmes, como F.I.S.T., Rhinestone, Falcão o Campeão dos Campeões, e os 3 primeiros filmes de Rambo. Seu último sucesso importante como coescritor é Risco Total, de 1993. Além disso, continuou a exprimir sua paixão em dirigir um filme sobre a vida de Edgar Allan Poe, um roteiro que ele vem preparando há anos. Em julho de 2009, teve uma participação especial no filme de Bollywood, Comebacks, onde ele interpretou a si mesmo. Stallone mencionou que gostaria de adaptar um romance de Nelson de Mille, The Long Game, e a novela de James Byron Ragnar, Hunter. Stallone tinha os direitos para a adaptação cinematográfica de Hunter por vários anos e originalmente planeou usar o enredo para Rambo V. Em 2009, manifestou interesse em estrelar um remake de Desejo de Matar, de 1974, um filme de Charles Bronson. Stallone forneceu a voz de um leão na comédia de Kevin James, do Zelador Animal. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.